Em poucos instantes, algo invisível pode mudar a forma como você enxerga o fluxo da vida. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma reflexão, mas uma chave espiritual que atravessou séculos, guardada nos versos de Rumi e nas práticas secretas do sufismo. Existe uma maneira de caminhar pela vida com leveza, como se cada passo fosse sustentado por uma melodia silenciosa que apenas o coração pode ouvir. Esse segredo não pertence à mente comum, mas à alma que ousa ouvir. No final deste encontro, uma técnica rara será revelada. Uma ativação que pode abrir em você um portal esquecido, mas até lá, cada palavra que você escutar já começará a alinhar sua consciência com o fluxo invisível da existência. Você já sentiu como se a vida tivesse peso demais? Como se os dias estivessem cheios de tarefas, responsabilidades e pensamentos que se empilham em sua mente, deixando pouco espaço para respirar. E ao mesmo tempo, em algum lugar dentro de você, uma voz suave sussurra que existe outra forma de viver, mais leve, mais fluida, mais conectada ao coração. Essa voz é a mesma que Rumi descrevia como o chamado da alma em direção ao amado. É um convite constante, mas sutil demais para ser notado por quem corre sem pausa. E talvez hoje, aqui, você esteja pronto para escutá-la de verdade. A maioria das pessoas acredita que leveza significa ausência de problemas, mas os mestres sufis nos alertam. Não é a ausência de peso externo que traz leveza, é a forma como o coração dança com o que chega. Enquanto muitos buscam controlar o que acontece ao redor, o sufismo ensina a soltar o controle e entrar no ritmo do invisível. Rumi dizia: tente aceitar o que lhe é dado, e veja como o fardo se torna uma bênção. O erro da multidão é tentar manipular o rio, quando a sabedoria está em aprender a flutuar nele. Agora, imagine por um instante como seria viver assim. Acordar e sentir que a vida não está contra você, mas a seu favor. Feche os olhos e veja se consegue recordar um momento em que tudo fluiu naturalmente. Talvez uma conversa, uma viagem ou um instante de silêncio em que até o ar parecia cooperar com o seu ser. Essa sensação não é aleatória. É um vislumbre de um estado permanente que o sufismo chama de tawakkul, a confiança absoluta no fluxo divino. Seu corpo sabe o que é isso, mas sua mente muitas vezes se esquece. Rumi não foi apenas um poeta, mas um mestre da leveza espiritual. Seus versos falam da dança, do giro, do abandono da mente lógica para mergulhar no coração. O sufismo nasceu exatamente desse impulso: transformar o peso da vida em música, transformar a dor em poesia, transformar a incerteza em confiança. Os derviches girantes, discípulos de Rumi, não giram para escapar do mundo, mas para se alinhar com o movimento cósmico que já está acontecendo. Cada giro é um lembrete de que resistir pesa, mas fluir liberta. Se olharmos para outras tradições, veremos a mesma sabedoria expressa de diferentes formas. No taoísmo, Lao Tzu nos dizia que a vida é como a água, flexível, suave, e por isso vence as rochas mais duras. Nos Vedas da Índia, a prática do desapego aparece como Vairagya, um soltar que permite que o ser se mantenha leve diante das ondas do samsara. Na alquimia hermética, o princípio da transmutação ensina que até o chumbo da dor pode se tornar ouro da consciência. Todas essas tradições falam da mesma chave que Rumi guardava em sua poesia. Leveza não é ausência de peso, é a arte de transmutar. E talvez você esteja se perguntando: mas como trazer isso para a vida de hoje? A ciência moderna começa a revelar pistas. Pesquisas em neurociência mostram que quando soltamos o excesso de controle, o cérebro entra em estados mais criativos e conectados, como o estado alfa e teta. Estudos em psicologia positiva revelam que a prática da gratidão e da aceitação reduz drasticamente a carga de estresse, permitindo que a mente entre em ressonância com um estado mais fluido. Isso mostra que a leveza não é fantasia, mas uma possibilidade concreta do corpo e da consciência. Você pode experimentar isso agora. Respire fundo, lentamente, como se cada inspiração fosse um abraço da vida em você. Ao expirar, imagine que está deixando ir uma pedra que carregava nos ombros. Faça isso 3 vezes, sem pressa. Observe como até em poucos segundos
O corpo responde, a mente suaviza e o coração abre espaço para um pouco mais de leveza. Essa pequena prática já é uma semente, mas o campo invisível que está atrás dela é vasto e você pode acessá-lo a cada instante se escolher. E mesmo assim, isso é apenas a superfície, porque existe um segredo mais profundo, um código escondido que Rumi sussurra entre as entrelinhas de sua poesia. Ele não fala apenas de soltar, mas de se entregar. Um abandono sagrado que não é fraqueza, mas força espiritual. Essa entrega é o que abre a porta da verdadeira liberdade, onde nada mais prende, e o coração dança sem esforço. Rumi costumava dizer que você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Essa é a lembrança que devolve leveza, porque a alma percebe que nunca esteve separada do fluxo da existência. Tudo o que parece obstáculo se dissolve, quando visto dessa perspectiva. E ao lembrar disso, a vida se torna um jardim secreto, onde até os espinhos são apenas guardiões da rosa. O mais belo é que essa sabedoria não está distante de você. Ela está presente em cada pausa que você se permite, em cada respiração consciente, em cada instante em que você solta o peso desnecessário e deixa que a vida conduza. O sufismo nos convida a caminhar como viajantes leves, sem acumular excessos, porque sabe que a alma não precisa de bagagem para voltar ao seu lar divino. E quando você acessar o que está por trás disso, compreenderá que a leveza não é apenas um estado emocional, mas uma frequência espiritual, uma vibração que reorganiza tudo ao seu redor, uma arquitetura invisível que molda a forma como a realidade responde a você. E talvez nesse exato momento, você já esteja começando a sentir as primeiras notas dessa música interior, porque navegar pela vida com leveza não é escapar dela, mas habitá-la de tal maneira que cada instante se torna dança. E a dança da alma, como Rumi dizia, é o verdadeiro retorno ao amado. Rumi nos convida a perceber que a leveza não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar cada experiência em um fio de tecelagem espiritual. Pense por um momento em quantas vezes você resistiu ao inevitável, tentando segurar algo que já estava destinado a partir. O peso não estava no acontecimento em si, mas no esforço de manter vivo o que precisava morrer. No sufismo, essa percepção é chamada de fana, o aniquilamento do ego, a entrega do pequeno eu para que o eu maior possa florescer. E esse florescimento só acontece quando a alma se abre para a dança da impermanência, quando aceita que cada perda é também um portal para um novo nascimento. Nesse instante, a vida começa a ser percebida não como uma batalha, mas como um movimento de expansão e recolhimento, como a respiração do próprio universo. É curioso observar como o mundo moderno valoriza o acúmulo. Acumular coisas, acumular metas, acumular conquistas, mas cada acúmulo vem carregado de peso. O sufismo, pelo contrário, aponta para o despojamento. Um mestre sufi dizia: a riqueza não está no que você guarda, mas no que você é capaz de soltar. Esse soltar não é passividade, mas liberdade. O desapego sufi não significa negligência, mas uma forma elevada de envolvimento. Estar presente no momento, viver intensamente a beleza do instante e, quando ele terminar, agradecer e seguir. É essa atitude que dá leveza, porque o coração não fica preso a memórias nem aprisionado a expectativas. Ele flui como o vento que não carrega nada, mas toca tudo. A leveza, no sentido profundo, não é uma virtude que se adquire, mas um retorno ao estado original da alma. Rumi dizia que nascemos como pássaros prontos para voar, mas nos habituamos a viver em gaiolas de pensamentos e crenças herdadas. A vida, então, parece um fardo, quando na verdade o fardo está apenas no hábito de viver como se fôssemos limitados. Ao reencontrar essa pássaro interior, a alma reconhece que o voo já estava disponível desde sempre. O sufismo é esse chamado para quebrar as grades invisíveis, dissolver as correntes da mente e redescobrir o céu interno que nunca deixou de existir. Muitos acreditam que leveza é não sentir intensamente, mas o caminho de Rumi mostra o oposto. Leveza é sentir profundamente, mas sem se aprisionar. É permitir que a dor seja vivida, que o amor seja sentido, que a da alegria seja celebrada.
e deixar tudo isso fluir como nuvens que passam. A mente tenta segurar os estados, criando um peso artificial. O coração, no entanto, sabe que cada emoção é uma onda. Quando não lutamos contra a onda, ela nos leva suavemente. Quando resistimos, ela nos afoga. O segredo de Rumi é confiar no mar da vida e aprender a surfar, em vez de tentar represar as águas. O sufismo ensina práticas simples que conduzem a esse estado. Uma delas é a repetição do dhikr, a lembrança constante do divino. Não importa quais sejam as palavras, o que importa é o ritmo do coração lembrando-se de sua fonte. Esse ritmo cria uma ressonância vibracional que dissolve os pesos da mente e coloca a alma em estado de leveza. Experimentos em física mostram que vibrações sutis podem reorganizar padrões complexos, como a água formando desenhos harmônicos sob frequências específicas. O dhikr faz exatamente isso com a psique. Reorganiza o caos mental em harmonia e da harmonia nasce a leveza. Imagine que cada pensamento pesado que você carrega é uma pedra em sua mochila invisível. Cada vez que você insiste em controlar, acumula uma nova pedra. Cada vez que insiste em prever, mais uma. E cada vez que insiste em resistir ao que é, outra. O caminho de Rumi não pede que você jogue fora a mochila, mas que a olhe com consciência. Ao perceber o peso, você naturalmente começa a soltar. A leveza não vem de um esforço, mas da lucidez de que nada precisa ser carregado. Essa lucidez é a verdadeira revolução silenciosa que o sufismo inspira. É importante compreender que a leveza não é apenas individual, mas também coletiva. Rumi não falava para si mesmo, mas para um círculo de buscadores, criando o que chamava de sema, a dança coletiva do giro. Ao girar juntos, cada um se esquecia de si e se lembrava do todo. Esse esquecimento do ego coletivo trazia uma leveza que se espalhava entre todos, como se o ar da sala fosse transformado em perfume. Isso mostra que a leveza é contagiosa, que uma alma leve inspira outras a se soltarem. E talvez o mundo precise mais do que nunca de pessoas que, em vez de acrescentar peso, irradiem leveza como uma presença silenciosa. A leveza também é uma questão de perspectiva. Quando olhamos para o mesmo acontecimento de dentro do ego, ele pesa. Quando olhamos com os olhos da alma, ele se torna apenas mais uma onda no oceano. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra. O que parecia peso pode ser, na verdade, o início de uma abertura. A dor que parecia sufocar pode ser o próprio convite para largar o excesso e voltar à simplicidade do ser. Cada dificuldade, quando atravessada com confiança, se revela uma ponte secreta. Na psicologia moderna, Carl Jung falava do processo de individuação como a reconciliação entre o consciente e o inconsciente. Esse processo exige que se olhe para as sombras, mas não para se afogar nelas, e sim para integrá-las. É curioso como isso se aproxima do sufismo, que pede que olhemos até mesmo para os pesos da alma com ternura, e não com rejeição. A leveza surge quando aceitamos até os aspectos que a mente rejeita. O coração, quando se abre, não pesa nada, porque ama tudo. A leveza não é um estado que se conquista de uma vez por todas, mas um fluxo a ser cultivado diariamente. É como uma dança interior. Cada manhã, você escolhe se vai acordar carregando pedras ou se vai acordar disposto a flutuar. Essa escolha não acontece na mente racional, mas no modo como você respira, caminha, olha para o mundo. Uma pessoa leve não é aquela sem problemas, mas aquela que transforma até o problema em música. Rumi, ao perder seu mestre Shams de Tabriz, não se tornou um homem destruído, mas um poeta ainda mais profundo, que encontrou no amor a força de transmutar luto em eternidade. E se a vida lhe pede peso, talvez seja apenas para que você descubra a arte de se soltar. O pássaro só percebe que pode voar quando solta o galho. O ser humano só percebe sua verdadeira leveza quando solta os medos que segurava como se fossem parte de si. E nesse soltar, um portal se abre. A vida se revela como um jardim invisível, onde o que antes era pedra se torna pétala, e o que antes era fardo se torna asas. A leveza não está em negar a gravidade da vida, mas em aprender a dançar com ela. A gravidade puxa para baixo,
Mas é essa mesma gravidade que permite ao bailarino flutuar no salto. O peso existe, mas é a forma como nos relacionamos com ele que define nossa experiência. Quando o coração aprende a usar o peso como impulso, cada queda se transforma em voo. Esse é o segredo que os sufis guardam. O mundo nunca deixará de ser denso, mas sua consciência pode aprender a ser leve dentro dele. O silêncio é outro portal para a leveza. Muitas vezes acreditamos que precisamos de respostas, quando na verdade o silêncio dissolve perguntas. No sufismo, o silêncio não é vazio, mas plenitude. É no silêncio que a alma percebe que não há nada a carregar, porque tudo já está contido no ser. Rumi dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é apenas tradução. Ao mergulhar nesse silêncio, você experimenta uma leveza indescritível, como se tivesse retornado à matriz cósmica de onde veio. Observe agora, quantos pensamentos você carrega neste momento que não são necessários. Quantas preocupações com o futuro, quantas revisões do passado, quantos diálogos internos intermináveis. Imagine soltar apenas um deles, como se deixasse uma folha cair de sua mão. Sinta o espaço que se abre quando você solta. Esse espaço é a própria leveza. Ele sempre esteve disponível, mas estava oculto atrás do barulho mental. Rumi sabia disso, e é por isso que dizia: a vida é um equilíbrio entre segurar e soltar. No campo da física, existe um conceito chamado ressonância, que mostra como dois sistemas podem vibrar juntos quando um influencia o outro. O coração humano funciona assim. Quando encontra leveza em outro coração, ressoa com ela. Esse é o mistério por trás do magnetismo de Rumi. Sua leveza se tornou ressonância, e séculos depois ainda sentimos seu efeito. Isso mostra que a leveza não é apenas um estado pessoal, mas uma frequência transmissível, uma herança energética que podemos oferecer ao mundo. E se você perceber, a leveza está sempre ligada ao amor. Não o amor possessivo, que prende e pesa, mas o amor divino, que expande e solta. O amor que não pede nada em troca, porque já se basta. Esse é o amor que Rumi chamava de amado, a presença invisível que sustenta tudo. Quando esse amor é reconhecido, tudo se torna mais leve. O corpo, a mente, a jornada. Nada é visto como ameaça, porque tudo é percebido como expressão desse amor. Rumi dizia que a vida é uma ponte, atravesse-a, mas não construa casa sobre ela. Essa metáfora é o ápice da leveza. A vida não é um lugar fixo, mas um caminho. Quem tenta transformar a ponte em morada carrega peso desnecessário. Quem atravessa com passos leves chega ao outro lado sorrindo. A leveza é, portanto, a arte de viver a vida como travessia, sem tentar eternizar o que é passageiro. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo que algo dentro de si começa a soltar, como se a própria alma estivesse respirando com mais espaço. Essa sensação é a lembrança de que a leveza não é algo que você precisa conquistar, mas algo que já é seu por direito. O sufismo não adiciona nada à alma, apenas remove o que não é necessário. E quando esse excesso cai, o que sobra é o voo. E o voo da alma não tem destino fixo. Ele não precisa chegar, porque já está em casa em cada instante. Essa é a maior lição de Rumi. Viver com leveza é viver no eterno agora, onde não há peso de passado, nem expectativa de futuro. Só há a dança invisível do presente, sustentada pelo amor que tudo permeia. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que antes parecia árido, agora floresce com jardins invisíveis. O silêncio que parecia ausência se revelou como a música secreta que sempre esteve tocando. A dor que você pensava ser inimiga era apenas o mensageiro do amado, batendo a porta com um convite. E o vazio, tão temido, era só o espaço aberto para que você pudesse dançar com o invisível. Rumi nos lembra: a vida não é peso, é respiração divina. Cada passo que damos, quando guiado pela leveza, é o próprio sopro de Deus caminhando em nós. Agora, permita que essa vibração seja selada. Escreva nos comentários como quem planta uma semente espiritual. Eu flutuo no sopro do amado.
Essa não é apenas uma frase, é um pacto silencioso entre sua alma e a fonte. Cada palavra escrita vibra como um selo místico, marcando o momento em que você decide soltar os pesos e caminhar mais leve. E se algo dentro de você reconheceu esse chamado, então você já sabe. Não foi acaso que trouxe você até aqui. Considere se inscrever, não como quem segue um canal, mas como quem entra em um jardim secreto onde cada vídeo é uma pétala do amado se abrindo diante de você. Aqui, a irmandade invisível dos buscadores se encontra e cada alma que chega amplia o círculo da dança. E porque você chegou até este ponto, preciso te dizer, isso não é comum. Você é raridade em um mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem. Por isso, quero te entregar um presente, uma prática iniciática, um tesouro que não ofereço a qualquer um. A prática. O sopro da alma para além do tempo. Encontre o silêncio. Sente-se confortavelmente, de preferência à noite, quando o mundo já repousa. Apague as luzes e permita que apenas a penumbra o envolva. Respiração da alma. Inspire profundamente em 7 tempos, como se estivesse recebendo o sopro do próprio amado. Segure o ar por 3 tempos, deixando que esse sopro toque cada canto do seu ser. Expire em 7 tempos, mas imagine que não é você que solta o ar. É o amado respirando através de você. O giro da leveza. Levante-se suavemente e dê 3 giros lentos, de olhos fechados, como um derviche em miniatura. Não se preocupe com a perfeição. Apenas sinta o corpo se desfazendo dos pesos a cada volta. O coração que flutua, leve as mãos ao peito e repita em silêncio: nada me prende. Eu sou o sopro livre do amado. Permaneça nesse estado por alguns minutos, sentindo seu corpo leve como nuvem. O selo da noite. Ao terminar, deite-se em silêncio e entregue o sono como oferenda. Essa entrega sela o pacto da leveza. Essa prática abrirá em você um espaço de leveza tão profundo que até os sonhos se tornarão mais claros e o peso das horas seguintes será dissolvido em suavidade. E lembre-se, não procure a leveza fora de si. Ela sempre esteve em seu coração apenas esperando que você respirasse com ela. O amado dança no invisível e às vezes ele se revela em instantes como este.